Bom dia. Vamos abrir a Bíblia no Marcos, capítulo 1, versículo 15, 14 e 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Muito bem. Oremos. Senhor, graças te damos por esta manhã. Graças te damos pelos irmãos. Graças te damos pela igreja, por todos aqueles que creem no teu nome. Graças te damos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Bom, aqui nós temos o começo do Evangelho de Jesus, depois de uma tragédia, porque João foi preso, né? Então tinha uma mensagem subjetiva até na prisão de João, porque a primeira coisa que acontece ali é o fim da velha aliança. Então nós vamos hoje meditar sobre o fim da velha aliança, segundo o Evangelho, e terceiro, a autoridade. Amém? Amém. Então, o que acontece? Jesus, quando chega, digamos, tudo chega ao fim e ao começo. Porque Paulo, possivelmente Paulo, ou quem escreveu aos hebreus, que é aos judeus, entendeu isso. Porque também eles, ao escrever o Evangelho, certa vez, disse o evangelista que Jesus veio para o que eram seus, tá certo? Já leram isso? Já? Então. E os seus não receberam, por motivos diversos. A gente acha fácil dizer, foram rebeldes, etc. Ignoraram de muitas formas. Então a carta foi feita para os judeus que não os receberam, hebreus. Era uma carta especialmente para os judeus, não era para nenhum outro povo, porque Jesus veio para os judeus. E disse o que para os judeus? Ele disse que aquela aliança antiga estava envelhecida, e tão envelhecida, estava prestes a acabar. E acabou. Então, quando Jesus chega, ele dá exatamente esse subsídio para Paulo escrever futuramente. O que Jesus estava dizendo? Que a velha aliança, né, estava acabada. E, claro, às vezes a pessoa fala, mas o Antigo Testamento tem o seu valor, claro. Jesus mesmo disse, Moisés deu a lei, e depois disso ninguém observava, né? Moisés era grande, mas Jesus disse: eis aqui quem é maior do que Moisés. O Antigo Testamento falava muito do templo. Jesus disse: eis aqui quem é maior do que o templo. Estava dizendo que essas coisas não têm o mesmo valor que tem o Evangelho. Não pode ter o mesmo valor. Não pode ter, porque Jesus é o que tem o valor absoluto. A primeira coisa é a questão da velha aliança. As pessoas ficam até pensando, mas sem a velha aliança nós estamos perdidos. Não tem mais nada, não tem como apedrejar, né? Fica coisa assim meia morta, né? Não faz nada. A gente vê, essa semana eu vi, foi até um sábado. Alguém perguntou ao Caio Fábio, um comediante: olha, o que Jesus disse dos gays, não sei o quê? Aí o Caio Fábio: nada. E das meretrizes, isso, daquilo? Nada. E de ladrões, etc? Nada. Jesus não disse nada. Acolheu a todos. É até bonito, né? Ele disse: bem, ele não apontou o dedo, mas ele disse.
Isso é tudo. Não é? Até as pessoas pensaram que isso nada do adultério, caminhonidade. Isso. Quem olhar para uma mulher com má intenção no coração, isso vale para mulher, vale para homem, já adulterou com ela, com ele. Disse mais, porque Moisés não disse não. Disse mais, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Disse mais do que Moisés, não disse? Por isso que era maior do que Moisés. Então, Jesus não tinha essa passividade que às vezes as pessoas imaginam, ou no caso do repórter, né, conversando com o Caifás, fica parecendo que Jesus era passivo e impassível, não sentia nada, não ligava para nada. Para ele não tinha problema assim, não existia nenhum questionamento sobre essas coisas. Mas Jesus não quis especificar pecados. Quem fez isso foi Paulo, que também não resolveu nada, né, com isso, né? Isso não quer dizer que especificando o pecado ia ser mais bem combatido ou não. Tinha todos esses tipos de coisas no tempo de Jesus. Tudo que se imaginar tinha. Jesus não qualificou, com algumas exceções, claro. Apedrejamento, Jesus questionou pontualmente. Então Jesus estava trabalhando como desfazer aquela religiosidade, porque era um problema, não é não? Tem lugar hoje no Oriente Médio que quem rouba, corta a mão fora. Aí tem outro roubo, corta a outra mão, corta o dedo, corta o nariz, corta o pescoço, vai despedaçando a pessoa, né? Diz aí, alguns dizem que se essa lei valesse hoje, nós tínhamos uma comunidade de cegos e manetas para tudo quanto é canto, né? Nós mesmos tínhamos aí faltando nariz, outro faltando orelha, aí seria uma comunidade assim. Por isso que Jesus não provou. Ele não quis saber de Moisés assim, nesse aspecto, né? Então você vê que a velha aliança estava ruim, não estava dando certo. Era um navio ancorado no porto, nunca saía do porto. E diz, né, que o navio está muito seguro no porto. Mas o navio não foi feito para ficar bem ancorado no porto. Foi feito para navegar, né? Jesus era um navegante. Existe um grupo discipulado no Brasil, no mundo, que é os navegadores. É um grupo discipulado, querendo dizer que estão sempre navegando, né? Então, você vê como é que Jesus falou, e só ele para falar uma coisa dessa, né? Porque as pessoas sempre gostaram do legalismo. Na Inglaterra, no ano de 1727, eles fizeram estudos com 36 anos, 94 mil pessoas e mais um tanto foram perseguidas por causa de deboche e profanações. Profanar o domingo, naquele período, dava cadeia, dava mesmas, né, repressões. Debochar também. Muita gente, se profanasse domingo, era castigado. Mas não está escrito. Era uma tradição. Talvez a pessoa olhando para Moisés, porque as pessoas olham para Jesus, oh, Filho de Deus, que pessoa extraordinária. Mas depois fala assim, é só que vamos dar uma olhadinha aqui em Moisés, né? E fica lá olhando para Moisés, né? Você não precisa de Moisés se você tem Jesus. Porque a lei de Moisés é bonita, é perfeita, mas o fim da lei é Cristo. Você vê como é que Jesus foi trabalhando com essa questão da velha aliança? Aí você pensa, eu vou ficar órfão. Vai nada. Jesus disse, quando é o Espírito Santo, você tem que sentir como órfão. E os ingleses viviam essa sociedade muito religiosa. Foi no tempo da Rainha Vitória, que naquele tempo lá, a religião tinha muita força. Eles eram os ingleses, e com a reforma que fizeram, não tinha rigor. Imagina essa lei no Brasil, mesmo uma lei religiosa, não sei como é que ia ficar não. Pessoa faltar no culto para ir no jogo de futebol, ia levar uma cadeinha, né?
uma cadeinha evangélica, duas horas de cadeia, sei lá. Você observa como a importância de Jesus? Se você nunca encontrar a importância de Jesus, você está perdendo tempo. Você pode ler a Bíblia 5 vezes. Tem gente que lê a Bíblia 10 vezes. Eu não completa, que eu me lembro, não li nenhuma. E nem pretendo ter no meu currículo. Li a Bíblia 5 vezes completa. Eu não tenho nem vontade, nem sonho. Quem quiser pode ler, não tem problema nenhum. Mas eu não tenho a mínima vontade de ler a Bíblia 5 vezes inteirinha. Quando chegasse lá em número eu parava, genealogia, não ia ler. Não ia conseguir, não é? Leu o Evangelho 5 vezes completo, não sei, pode ser até que eu já li, tanto li para cá, para lá, para lá, para cá. Então você percebe, a primeira coisa, nesse quadrilátero do querigma de Jesus, você observa, a primeira coisa é que tudo se fez novo em Jesus. Ele disse. Então, quando ele começa o querigma dele, então você já viu a questão da velha aliança. Se você quiser ver mais, você dá em Hebreu, capítulo 8, versículo 13, tem vários, versículos sacerdócio, mas tudo tem seu valor histórico e de raiz, etc. Mas Jesus é o foco, entendeu? Porque se você tiver Jesus como fim da lei e todas as coisas, você tem tudo. Marcos estava também anunciando uma grande reforma, não é? Marcos seria o reformador teórico, mas o reformador agente é Jesus. Mais do que uma reforma, ele fez uma substituição e não invalidou nada. Ele pensou assim, mas então pode matar? Como que você aprende isso de Jesus, né? Não tem essa história de dizer, não, então se não tem o Velho Testamento, então pode matar? Não. Agora é outra discussão. Se falar sobre guerra já é uma outra mensagem. Agora, você viu essa primeiro item, fim da velha aliança. Tá. Depois, você tem o Evangelho, não é? Você tem o Evangelho, que é a mensagem de Jesus. Se você então presta atenção, Jesus então, o verbo diz, é o querigma, querusto, começa a pregar, que é o querigma. Existiu uma revista antiga aqui no Brasil com o nome de querigma. Então Jesus começa a pregar, a proclamar. Então ele sai proclamando uma mensagem. E essa mensagem tem que ser observada. Você tem que dar muito valor na mensagem de Jesus, mais do que em todos os outros livros, qualquer coisa. Você não pode achar que o Salmo de Davi é maior do que o Evangelho de Jesus. Não é mesmo. Se Jesus não vem e ficasse Salmo de Davi, ia todo mundo aí ser o purgatório, não tinha saída sem Jesus. Porque Jesus vem anunciar o reino de Deus. Basileia Toteu, o reino de Deus, o reino. Quer dizer que até aquele momento não era o reino de Deus que estava sendo anunciado, era a religião judaica que havia fracassado. Porque está envelhecido, prestes a desaparecer. O que você acha? Que vai renascer aí com um avivamento judaico? Eu só acho bonito, acho bonito até aquele bendito a entrar e bendito a sair. O Alcine deu, eu esqueci o nome, como é que chama aqui? Então, tem muita coisa bonita, é claro, mas não é o fim da lei, o fim das coisas. O fim da lei é Cristo. Então, quando Jesus começa o querigma dele, que era o sol, ele começa com a principal palavra de
reforma. Quem primeiramente falou sobre fé não foi Lutero, em 1517, foi Jesus no ano 10. Você vê a importância de Jesus? Quem disse que tudo era pela fé não foi Lutero, nem Calvino, nem Humberto, nem ninguém, nem eu, nem você. Foi Jesus. A pessoa pega um livro sobre fé, 300 páginas para dizer sobre fé. Não precisa. Basta uma linha, uma letra, um quinto, um décimo de uma página. Ouvi na internet dizendo assim, 50 livros para você ler, 25 mil, sei lá, uma imensidão de livros para você ler sobre fé, salvação, etc. Eu achei curioso, fui assim, pois é, 25 mil livros, 2.500 livros, e um testamento. Quer dizer, eu não vou ler 25 mil livros. Para quê? Eu leio só, basta ler o Evangelho. E os 4, não precisa nem ler Paulo, porque Paulo foi convertido antes de escrever Paulo. A pessoa fala assim, olha, Paulo deu muita ênfase, né? A predestinação, né? E ele era, olha, mas ele foi salvo antes de escrever sobre a predestinação, não é verdade? Ou ele escreveu, quando ele andava perseguindo os cristãos, ele escreveu sobre os predestinados? Escreveu? Não. Depois que ele escreveu, ele já estava salvo. Aí também é até fácil, né? Quando você está salvo, você pode escrever o que você quiser. Dizer que você foi predestinado, por exemplo. E você pode dizer até que foi predestinado antes de você nascer, não pode? Já que você está salvo. E o perdido? Isso não pode. Porque não está salvo. E quando Paulo disse que quando nós éramos perdidos como os demais, ele era perdido ou predestinado? O que você acha que ele era? Antes nós éramos perdidos como os demais, então não era predestinado. Depois que ele está salvo, nós somos predestinados como os demais predestinados foram. Mas aí também, até eu sou. Então não tem muito, né? O que vale é o que Jesus faz. Então o que Jesus diz? Ele prega então, primeira coisa, arrependei-vos. E aí você fica pensando, né? Arrepender do quê? Do que eles tinham que se arrepender? O que eles iam perante João Batista confessando os seus pecados? Não diz quais são, diz. Você imagina. Se é pecadinho, se é pecadão, ninguém sabe que pecado que era aquele lá. Não diz que eles iam a João Batista confessando os seus pecados, que deviam ser muitos. Então a primeira coisa que se pensa sobre arrepender-vos. Depois você vê, crente no Evangelho. Então arrepender-vos do quê? Da própria religiosidade que tinha se acabado. Arrependa-se do judaísmo, por exemplo. Era uma hipótese. Porque as boas novas confrontavam com o judaísmo. Porque se fosse para melhorar o judaísmo, precisaria morrer na cruz. Se fosse para melhorar o judaísmo, não seria propriamente uma boa nova, seria um judaísmo reformado, melhorado, né? Não é? Se melhorava o judaísmo, dava uma pintada nele, arrumava aqui, estava ali, dava uma ajuda, consertar, ficava bom de novo, acabou. Precisava tudo aquilo? Não. Então Jesus ele veio e estava mostrando para os judeus, arrependei-vos do quê? Uma coisa era a religiosidade, que aquilo ali matava todo mundo. Tanto é que Jesus disse, vocês sobrecarregam o povo com jugos pesados e não ajudam nem com um dedinho mindinho para ajudar, assim, né, para carregar o fardo. E Jesus disse fazer outras coisas, né, do corbã, por exemplo, né? Você sabe o que é o corbã? Já expliquei, mas é bem sempre bom lembrar essa história do corbã. A pessoa tinha um pai, por exemplo, passando necessidade.
Ele tinha uma herdade, uma herança, diga, um bom dinheiro no banco, né? E tinha lá a família dele passando necessidade, precisando, sei lá, gastar um dinheiro aí. Mas o jovem foi lá falar com o rabino e comprometeu a sua herança com o rabino, com a igreja, com o templo. E aí Jesus disse assim: vocês fazem umas coisas muito estranhas, né? Impede o filho de honrar o pai e a mãe, que honrar o pai e a mãe não é só chegar e dizer, pensa pai, oi que pai bonito, não, era ser efetivo, ser verdadeiro, ajudar mesmo, com poucas palavras, com a mão no bolso, deixar de ser miserável. Vocês fazem isso e depois diz assim, não, você não precisa ajudar seu pai não, porque o que você tem aqui é corbão, é oferta ao Senhor, não pode, acabou, você não tem mais nada. Jesus disse que isso estava errado. Está vendo? Olha o que eles fizeram com o judaísmo. Além de ser deficitário em si mesmo, não poder salvar, os judeus ainda prejudicavam mais ainda, atrapalhavam mais, complicavam, faziam confusão com aquilo tudo, e deixava o povo na miséria espiritual. Então Jesus disse: arrependei-vos e crede na boa nova, porque a boa nova era tão impactante e tão difícil de você, para a pessoa que estava apegada à lei e ao evangelho, tudo aquilo, era tão difícil que parecia uma coisa incrível. Você tem que acredite no que Jesus está te falando. Arrependa-se, creia. Você tem que se arrepender dessa vida e crer em Jesus, crer nas boas novas, porque é uma realidade. Se não fosse uma realidade, bom, você estaria acreditando apenas no pensamento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha só, isso foi dito lá no primeiro século, antes de começar o primeiro século, Jesus estava falando isso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi difícil para eles acreditar. E é difícil até para a igreja acreditar. A igreja católica acreditou? Ninguém sabe, eu digo mais ou menos. A igreja evangélica acreditou? Parece. Quando parece, é porque não acreditou muito, né? Botaram um monte de regra, um monte de coisa, um monte de lei. Lei da igreja. Uma vez que eu estava aqui organizando uma igreja pentecostal, e tinha um manual, sei lá, 100 páginas. Aí eu disse assim, olha, tem que seguir manual. Como o manual da igreja? Porque não tem. Se Jesus aboliu a lei antiga lá do Testamento, como é que você vai pôr essa leizinha de vocês aqui? Então você seguir a de Moisés, velho. Se a de Moisés foi abolida entre aspas, Jesus falou assim, agora pode matar. Se Jesus disse que agora era lei dele, por que você quer pôr a sua? Porque nós não estamos sem lei, estamos debaixo da lei de Cristo, disse Paulo, que é uma categoria universal. Não é que a pessoa sabe, então não tem lei, tem a lei de Cristo. Ela está lá, ela fala que só olhar já pecou. Olha que lei difícil, né? Todo mundo é pecador. Então, falei assim, aí eles começaram a me insultar muito com essa história de lei, de manual de igreja. Eu falei, sabe o que eu vou fazer com esse manual de vocês? Eu vou lá na Praça 15, faço uma fogueira igual o Lutero fez lá, para o negócio da bula, e queimo o manual de vocês publicamente. Aí eu fui renegado, cara. Eles não me quiseram, mas disse que eu não servia, era pau de andame, só servia para fazer igreja, e depois tirou o pau de andame e jogar fora, porque eu não servia para nada, a não ser ser pau de andame. Falei, tá bom. Isso foi fato mesmo, né? Aí os irmãos ficaram escandalizados. Por que eles são escandalizados? Lutero não queimou a bula papal? Por que eu não posso queimar a bula dos protestantes legalistas? Também posso, né? Porque as pessoas têm dificuldade
dificuldade em ser livre. Sabe que eles falavam uma leizinha, pelo menos um pouquinho de lei tem que ter. Eu falei, não, nenhum. Nem um pouquinho. Um mínimo, não tem mínimo. Não tem nenhuma, só a lei de Cristo. Então ser livre. Então pode fazer o que quer? Não, aí você quer a questão, né? Está debaixo da lei de Cristo. Então Jesus disse, arrependei-vos e crede nessa grande novidade. Depois ele vai mostrando a grande novidade. Se você ler os evangelhos, você vai ver. Não é? Isso é o começo do querigma de Jesus. A primeira coisa que ele fala é a pistis, fé, crer. Então, anota bem. Não foi nenhum reformador que disse assim que agora é pela fé. Não foi nenhum. Se você quiser achar um reformador que disse que é pela fé, Marcos. No ano 60 ele escreveu. Demorou para escrever, né? Que é um mistério. Tudo pela fé. Foi Jesus que disse, gente. Tem uma irmã que ela faz todo ano ela comemora o dia do Lutero. Fala, para com isso. Põe o dia de Marcos, negócio de dia da reforma. Aqui, a reforma foi aqui, Marcos, o Cristo tem a reforma. Não é protestante, é a reforma de Jesus. Agora é pela fé. Antes era muito pelas obras mesmo. Se comprava a redenção, os animais, aquela coisa toda. Os ricos tinham mais dinheiro para comprar muito animal e sacrificava lá. E até lá tem no Velho Testamento, você quer um ribeiro de azeite e não sei quantos mil touros. Era rico, comprava 1000 touros, mandava sacrificar. E olha a mudança, o camarada ficava, opa, estou numa boa. E o pobre? Não tem dinheiro para comprar uma galinha. Como é que ele ia conseguir a redenção dos pecados dele? Só se roubasse a galinha. Ladrão de galinha. Você entendeu como é que mudou? Então o hebreu fala que não é mais sangue de bode nem de touro. Acabou. Agora é Jesus. E se quiser sangue, ele morreu na cruz. Então quando está aqui o Evangelho, Jesus fala sobre a fé. Claro, a fé sem obra é morte. Jesus nem está questionando isso, porque para quê? Ia questionar isso. Depois os teólogos foram começar a conversar sobre isso, que às vezes pensavam pela fé, e eram às vezes miseráveis até morrer. Então, não é só fé, claro, fé tem que estar acompanhada de obras, né? Evidente. Até as obras da própria fé, que nem deixar a religiosidade e se apegar a Jesus, a pessoa às vezes tem dificuldade. Os judeus tiveram muita dificuldade. A gente está falando agora, mas os judeus tiveram uma dificuldade imensa. Foi tão grande a dificuldade que rejeitaram. Para você ver que não é fácil. Aí você fala, mas os protestantes aceitaram. Será? A guerra dos 100 anos, que eu já comentei, entre protestantes, católicos, não sei mais quem lá. 100 anos brigando. Você acha que foi um passando a mão na cabeça do outro, irmão, que é um tanto? Você acha? Não, eles param arrancando a cabeça um do outro. Um em nome de Jesus, o outro em nome de Jesus. Nem sei como é que era a coisa lá. Se era em nome de Deus, ia lá, não sei como é que era. Você quer faca para todo lado. 100 anos, 100 anos. 100 anos matando gente, né? Em nome de Jesus, será? Você acha que Jesus está... Cada um dizia, Jesus está comigo. Você acha? Olha como é que é esquisito, né? Então, quer dizer, tinha nada a ver com Jesus, não. É político. Politicamente é uma coisa interessante para estudar. Eu estudei, quando eu estudei isso no quarta série do ginásio, eu falei, olha só, então a igreja católica que está confuso esse negócio. A gente começa, não precisa nem ler a Bíblia, só ali eu falei, tem uma coisa errada aí, né? E, claro, depois, com 2 leituras do Evangelho, você, pessoa inteligente, não vai mais lá. Pode, claro, são católicos, muitos são irmãos, não são idólatras, são gente cristã, igual aos outros. Mas você vê aquela coisa da fé, já pior do que o judaísmo, então você termina, dá licença. Mas é outra coisa, tem muitos católicos que são cristãos verdadeiros.
E tem muitos evangélicos que não todos estão verdadeiros. Tem uns aí que querem mudar a Bíblia, tem uns que querem agora achar a Bíblia de casar homem com homem, são evangélicos, tem nome bonitinho, assim, pequenininho. Eles são. E muitas vezes o jovem fala, ó, aquele. Com esses nomes pequenininhos, tudo atrapalhado, não tem hermenêutica, não tem nada, quer mudar a Bíblia, quer fazer umas coisas, tudo gente assim, né? Você acha que eles são melhores que os católicos? É melhor venerar Maria do que ter esses pessoal aí. Mas católico venera Maria está melhor do que esses protestantes que querem mudar a Bíblia, casar homem com homem, não sei o quê, revolucionário. Né? Eu acho eles engraçados, né? Eles são engraçados. Faz a gente rir. Aquele riso assim, coisa, né? Você vê, então o Evangelho seria essa boas novas. Então, arrepender-se, que era mudar a maneira de pensar que Jesus estava dizendo. Qual era o pensamento do judeu? Claro, o pensamento do judeu, para você fazer um resumo, primeiro Abraão, pai da fé, pai dos hebreus, hebreus todos de Deus. Não é, não é? Não, porque eles falaram para Jesus, que é isso, Jesus? Nosso pai é Abraão, somos de Deus, temos um pai Abraão. Jesus disse, tem nada, nosso pai é o diabo. Que coisa, né? Olha só, a religião judaica, nosso pai é Abraão, não é? Abraão. Jesus disse, é nada, vosso pai é o diabo. Ó, Jesus fez uma resposta, né? Um contraditório feroz, né? Bem duro, né? E Abraão com o diabo, uma distância de ano-luz, não é? Mas que Jesus falou. Por quê? Porque aqueles judeus, seguidores de Moisés, adoradores da lei, que disse Paulo, ensinava crianças e tolos, não é? Sei lá, vocês mestres de tolos de criança, eles tinham uma coisa dentro de si, dentro do interior, que nada tinha com o judaísmo, nem sequer com o judaísmo. Sabe o que eles tinham no interior? Um desejo de matar, era um desejo assassino. Jesus havia dito, vocês querem me matar. E nessa ocasião Jesus disse, por que vocês estão assim? Porque vocês querem me matar, vocês são assassinos. O desejo de matar já é um pecado de assassinato. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha como é que a lei de Jesus é. A pessoa fala assim, mas é muito tranquilo Jesus, né? Ele nem se preocupou se tinha alguém naquele tempo. O Caifás falou, ele nem ligava. Jesus não se importava com nada. Não é não? E quando ele disse que eles eram assassinos só porque pensaram em matar Jesus, o que é que você acha? Vocês são o diabo, seu pai é o diabo. Vocês querem me matar? E eles queriam mesmo. Eles levavam Jesus na beira da ribanceira, querendo empurrar Jesus, para depois dizer que foi suicídio. E ele ia para o pai, Abraão. Não tem nada. Eles nem liam a história de Abraão. Ou se leram com, né, como tem um cidadão aí com um livro de cabeça para baixo. Né? Então, tá aí a questão do judaísmo. Então Jesus, ele fala que, ó, metanoia, muda a maneira de pensar. Meta, transforma, noia, mente, transforma a mente. Você deixa de pensar no judaísmo e aceita as boas novas. Ora, quando Jesus começa a dizer crede nas boas novas, os judeus nem sequer tinham ainda boas novas em mãos. Eles iam começar a receber as boas novas. Eles não tinham, porque Jesus disse, ó, acredite no Evangelho. Eles podiam até perguntar qual, mas ninguém perguntou. Mas possivelmente eles estavam sabendo que Jesus, como um profeta, né, tinha uma mensagem ali, e aquela mensagem era as boas novas. Mas que era uma mensagem que ia ser colocada aos poucos nos corações das pessoas. Jesus não deu um evangelho ali, ó,
Hoje à tarde eu digo o que é boas novas. E em 2 segundos, fala, boas novas é A, B, C, acabou, pronto, vocês podem ir embora. Não, foi um processo de introdução das boas novas. Demorou 3 anos, talvez. Sobre boas novas. Então você vê, arrepender era o primeiro passo. Aí a gente pensa assim, tem que ter fé primeiro. Fica até meio em dificuldade. Eu tenho cabeça, não sei se é fé primeiro, arrependimento depois, mas seja como for, vamos pelo que Jesus disse, né? Metanoia e pistis, arrepender-vos e crer. As 2 dimensões. Primeiro, arrepender, mudar a vossa maneira de pensar, tira essas coisas. Porque quando Jesus diz mudar a vossa maneira de pensar, não é exatamente, por exemplo, se alguém mata e pensando bem, não vou matar. Não, era mudar a maneira de pensar religiosamente. Era o primeiro arrependimento. Não era assim, por exemplo, se a pessoa era um ladrão, e agora eu vou mudar a maneira de pensar, eu vou deixar de roubar. Não era propriamente isso. E depois, quando disse João, que iam confessar o pecado, porque era a condição básica do homem é ser pecador. Não é ser por obrigação. Ele é porque ele nasce assim. Por isso que arrepender-vos consiste também em você ter aquele senso de arrependimento de que você sempre não está conseguindo fazer a coisa melhor. Todo mundo tem esse... Será que ficou bom mesmo? Será que acertou mesmo? Não é? Então Jesus estava dizendo que, como João Batista, a questão da condição humana. A condição humana é de pecador, irmão. Nós temos essa condição humana de se sentir pecador por existir. Todo mundo se sente pecador. A condição básica da humanidade, ela é pecadora. Por isso, e também por outras coisas, né? Então daí, mudar a maneira de pensar é uma coisa de uma dimensão muito grande, que tem muitos detalhes na vida. Uma má resposta já é uma grosseria. Eu não sei quantas vezes você foi grosseiro e depois você põe a mão na cabeça, assim, né? E você for um católico, assim, Jesus, Maria, José, o que eu fiz, né? Não é? Não é assim? Católico fala? Bonito, já fala todos os santos de uma vez só. Não é? Porque foi grosseiro. Eu vi um comentário de uma senhora que se formou depois de 70 anos, se tornou até uma atriz. E ela diz: a primeira coisa que você tem que ter é a gentileza, ser amável. Isso é difícil, não é? Quantas vezes você tem vontade de xingar? Muitas vezes, né? E tem gente que faz vontade de matar. Olha, já ficou igual o descendente de Abraão, né? Já está parecendo judeu. Ai, aquilo aí. Então Jesus acertou na mosca. Arrependei-vos, todos nós. Por isso que o Pai Nosso, que antigamente era Padre Nosso, que em latim é Padre, né? Padre Nosso, o Pai Nosso. Se você orar todo dia você pede perdão, não é? Mano? Pai Nosso que está no céu, etc. Perdoa, não é? Por que Jesus ensinou isso, hein? Por que será? Porque todos nós somos pecadores. Todo dia tem que ajoelhar e rezar o Pai Nosso. Todo santo dia, como diz. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa é a natureza do cristão. Não é? E é assim, a pessoa não precisa matar ninguém para você pedir perdão, não. Basta odiar que você já está com o pé no inferno lá, porque você está pecando, né? Odiar o irmão, gravíssimo. Por que Caim matou Abel? Inveja e ódio. Essa história aí, né? Então arrependei-vos e credes. No que? Na boa nova. Ó, segunda, terceira coisa, que você para guardar outra, primeiro é que você tem que pensar no fim da velha aliança. Não é? Não é você pegar o Antigo Testamento,
agora não vou ler mais não. Eu leio, mas não leio igual as palavras que Jesus falou, não. É inspirado tudo para aquele tempo, mas não passa Jesus, não. Jesus dá a luz e a chave. Tanto é que, antes de chegar no terceiro item, que é a eclosia, que é a autoridade delegada, autoridade legal, nós temos que pensar nessa porta do reino. Que, como Jesus disse que é chegado o reino de Deus, as pessoas podiam pensar: como é que eu entro? Jesus disse: eu sou a porta. E quando Jesus se identifica como a porta, ele também depois lá, Paulo, que, né, estudou muito a doutrina de Jesus e aplicou muitas coisas assim do Testamento, do Antigo Testamento. Nós fazemos isso, toda teologia faz, seminário faz. E você vê que ele diz que a primeira coisa da porta da verdadeira religião é ganas, gentileza, fé, fruto do Espírito. Vê lá, você vê. Mas o fruto do Espírito é kindness, gentileza, macrotomia, grande coração, fé, fidelidade, tato, etc. É a porta do reino. Não adianta nada você, estou no reino de Deus e está lá, né, querendo. Paulo dizia assim, tinha um pessoal em Corinto que parecia corintiano. Paulo dizia assim: cuidado para você não se destruir mutuamente, mordendo uns aos outros. Que igreja boa, hein? Mordendo uns aos outros, em pleno evangelho. Um mordendo o outro. Não está lá em Corinto, porque às vezes tem uns irmãos assim que diz que não lê muito o Antigo Testamento. Olha, eu que leio pouco, estou sabendo disso, né? E vocês aí, para o pessoal de Corinto, cuidado aí que vocês estão se devorando uns aos outros, em pleno evangelho, em pleno reino de Deus. Como é que explica isso, hein? Como é que é? Era corintiano, estava muito estranho, mas era cristão, precisava de muito entendimento, né? Então Jesus disse que eu sou a porta, está lá em Gálatas. Se você entrar por essa porta, Jesus disse: encontrará pastagem, que aí eu vejo, né? Alimento. Quer dizer, você quer entrar no reino, tem alimento no reino. Gentileza, bondade, benignidade, domínio próprio. Aliás, essa porta, Jesus disse que nem lei tem contra isso. Para que lei? Se você for gentil, benigno, fiel, para que lei? Para que você vai ficar? Não matarás todo dia, não é isso aí? Para quê? Se você estiver na lei de Cristo, você não precisa ler isso. Se você precisa ler, então você está ruim. Todo dia você precisa ficar lendo, decorando os 10 mandamentos? Não. Basta lá que Jesus disse: gentileza, bondade, benignidade, domínio próprio. Se você tem, você cumpriu a lei. Essa aí é a atmosfera do reino. Fora a questão, então, agora eu volto aqui, depois de mostrar essa questão da porta do reino, né? Viu a porta do reino? Jesus é uma pessoa. E a fé, estava vendo com a Rafaela ontem, estava uma pessoa discutindo sobre a fé no curso de inglês. Ela não é bem inglês, viu, Rafaela? Eu estava pensando que não, mas ela é sanguineira. Aí, estou dizendo que a fé é como um pensamento, ele é intangível, a fé é intangível, né? Mas ela tem uma substância metafísica que ela afeta a pessoa, portanto ela tem um resultado. E Jesus fala: a fé é isso, você começa também a praticar a fé. E aí, vamos então para essa questão da autoridade. Então o querigma de Jesus era um tipo de um tripé que também João Wesley usava. João Wesley usava tradição, igreja, razão e experiência. É um quadrilátero. Jesus tinha, de uma certa forma, essa dimensão
essa dimensão de quadrilátero na mensagem de Jesus, que era o querigma, não é? Dependendo disso. Querigma, que é a proclamação. É como você pegasse um trombone e disse: ouvi Israel. O querigma, depois a metanoia, que é arrependimento. O querigma, arrependimento, fé. Depois, metanoia. E autoridade. Quando você fala de autoridade, claro, a autoridade ela vem por último, porque depois que você conhece, que você vai ensinar alguém, é com autoridade e não como os escribas. Você sabe qual significa escriba no Novo Testamento em grego? Os gramáteos, os teólogos, eles eram teólogos, estudavam. Jesus disse: estuda. Rodeia céu e terra para formar um projeto. Depois que você termina, o coitado é filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. A raiz quadrada, né? Levado à segunda potência. Depois que se formava, ele levava a segunda potência como filho do diabo. Depois de estudar teologia, olha só. Depois de estudar sobre Deus, um tempão, estudar sobre Deus. Fariseu, estudava o diabo, estudava sobre Deus. Tá, mano? E depois que ele se formava, no diploma vinha um desenho do capeta, porque ele se tornava filho do inferno 2 vezes mais que um mestre encapetado ensinava. Olha que coisa diabólica. Sabe por quê? Porque não tinha a questão do fruto do Espírito. Então você estudar teologia sem Jesus, sem centro, sem a autoridade do Espírito, você pode se formar numa pessoa encapetada. Aliás, você vê na internet teólogo encapetado, né? Que quer trocar. Você fala que Jesus não era. Jesus era aquilo, né? Você sabe, né? Que eles falam que Jesus. Né? São os patifes. Teve um lá que falando que o hino mais branco que a neve é como é que é? Racismo. Eu falei: você é esse teólogo do meio do mato. Teólogo saiu lá da caverna, esse teólogo. Não sabe o que é semântica, o sentido das palavras. Você não pode nem saber nem o que fala mais. Tudo é racismo, tudo é não sei o quê. Jesus era racista, não sei o quê, não tinha discípulos de porco. Tem uma animatéria que levou a cruz. Ele disse que ele era o mais importante, foi o indicou. Se é que tem esse problema, né? Então essa bagunça. Então você vê a questão da autoridade, que é o poder. Aí você vê, está escrito poder. Poder ensinava como tendo autoridade, que é exousia. E hoje João que deu-lhes o poder de se transformar. Esse poder de ser dado por Deus é o poder delegado de autoridade, não é poder de explodir que nem dínamos, que é o poder do Espírito Santo de fazer um demoniado, que nem Jesus falou no Cafarnaum. Jesus deu a ordem e eles estavam gritando aos berros, porque era um poder de derrubar a pessoa. Esse é o poder do Espírito Santo nessa ação. Agora aqui era a questão de autoridade que Jesus tinha. Os fariseus perguntaram o seguinte, né? Os fariseus perguntaram o seguinte: olha, espera aí, todo pregador em Israel tinha uma autoridade para pregar. Não pregava porque ele queria. Na igreja do Pai Show, e tinha um problema que as mulheres não podiam pregar. Lá no Oriente, né? Coreia. Então ele fez um bonezinho escrito sobre a autoridade do Pai Show. As mulheres põem um boné quando estão pregando o ordem do Pai Show. Então Jesus tinha um boné de quem? De Deus. Por isso que os fariseus perguntaram o seguinte: ele prega com autoridade, exousia, que é a autoridade delegada. De onde vinha? Era o problema. Porque eles eram inteligentes, entendeu? Eles eram organizados. Aquela história lá de fariseus. Eles perguntaram assim: de onde vem essa autoridade dele? Quem lhe deu autoridade? Porque o rabino tem autoridade do rabino Mor, Caifás, que possivelmente então seria ele como sacerdote, que é a autoridade dada por Deus, né? E Jesus, que estava fora do Sinédrio,
Quem deu autoridade para Jesus? Jesus, claro, a autoridade dele veio de Deus. Certa vez perguntaram para ele: com que autoridade tu faz essas coisas? Aí Jesus perguntou: com que autoridade vocês expulsam os demônios? Os fariseus expulsavam os demônios, sabia? Eu não sei como é que era, mas eles expulsavam os demônios. Não é que Jesus expulsava, mas ele também expulsava. Tanto é que eles falavam assim: com que autoridade ele expulsa os demônios? Aí o que eles fizeram? Falaram assim, uns lá, né? Falaram assim: ele expulsa com autoridade do Beelzebul, príncipe dos demônios. E o outro falava: não, ele expulsa o demônio, ele expulsa os demônios. Demônio não expulsa o demônio. Não, não pode ser. Isso aí só pode ser de Deus. Aí Jesus disse: eu também não vou dizer para vocês com que autoridade eu expulso os demônios. Vocês primeiro me digam com que autoridade vocês expulsam. Eles iam dizer: nós expulsamos por autoridade divina. Falei: eu também não diria. Mas Jesus não quis dialogar com eles. Colocou eles na parede. Dizem que Jesus podia dizer nada. E aí? Era subjetividade, né? Como é que é provar? Então eles perguntaram com que autoridade ele faz isso. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade total sobre o demônio. Total, absoluta. Não precisava ciscar, mostrar cruz, jogar benta, sal e dar pinote, nada. Ele só falou assim: calado aí. Não foi? Calado. Cai fora. O demônio saiu. Deitando, não, mas saiu. Só assim. Não precisou fazer aquela jogada religiosa do judaísmo. Só assim. Ele ficou assim. Aí eles ficaram admirados com que autoridade ele faz isso. Ali estava começando o reino de Deus e o Evangelho. É ali que começa. Esse é o começo do Evangelho de Jesus Cristo, do Filho de Deus, escrito pelo grande reformador Marcos. Vamos ficar de pé. A mesa da Eucaristia é ação de graça, não tem nada a ver que os protestantes radicais nem falavam essa palavra, então, essa é a palavra grega para dizer ação de graça. Ele é do Senhor Jesus. Então, claro que não tem, mas se tiver algum batista aí que estiver em paz com os irmãos, com sua igreja, o pastor pode participar, não é minha, né? É do Senhor Jesus, cada um escolhe. Eu tinha o irmão do pastor Serino da Imana, ele ia comigo pregar na Fazenda da Esposa, ele era ministro da Igreja Católica. Aí chegava lá, participava da ceia com todo mundo. Os irmãos perguntavam, ele vem comigo aqui, cantozinho, por que ele não é problema? Todo dia, todo mês, pode ser também, participava também. É verdade? Então, vamos cantar e depois vamos orar pelos elementos. A mesa está disposta, você, cada um faça o que se diz, seu ato de contrição, pense, olha a Deus agora, peça perdão, como diz o Pai Nosso. Disposta a mesa, Salvador, vem residir aqui. Ministro vinho, parte o pão.
comunhão, perdoa nossos pecados por atos, ações, omissões, dá-nos impedimento de seguir o Evangelho, luz do Evangelho, que possamos estar conscientes, sabendo de quem é o Senhor Jesus, e nele confiamos, e em nome dele pedimos perdão aos nossos pecados, todos nós, nossos irmãos. O pão é o símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoamos. O vinho é o símbolo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, abençoamos. Amém. O pão, que é o símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós, comamos, sejamos agradecidos. E o vinho é o símbolo do sangue da nova aliança, bebamos, sejamos agradecidos. Levanta a mão e diga: graças a Deus por Jesus Cristo que tu enviaste. Graça pelo teu reino, que é o reino de vitória. Nós te agradecemos, estamos no teu reino. Amém.